Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre proteção espiritual, tá? Então, é um papo legal, eu tô aqui com amigos, eles também vão participar fazendo perguntas. Eu vou explanar um pouquinho e o que tiver de dúvida vocês vão aí perguntando, que é legal, porque a dúvida deles vai ajudar vocês que estão aí do outro lado também. É um formato diferente de um bate-papo, de uma maneira da gente conversar e a gente tirar nossas dúvidas também. Mas a gente vai trabalhar em cima dessa questão da proteção espiritual. Muita gente tem falado de como a gente se proteger, né? Tem diversas formas, mas o mais importante que eu acho nisso tudo é a gente entender o mecanismo do ataque. É isso que eu falo até muito no nosso grupo de alunos também, e agora mais especificamente no curso Defesa Espiritual. Acho importante. Porque não adianta a gente ficar falando aqui, dando até técnicas de defesa, não que não funcionem, gente, porque a gente sabe que cada cristal tem uma propriedade, então ajuda, os banhos de ervas ajudam, mas principalmente o nosso comportamento, que ajuda demais, porque a gente sai da sintonia dos mais trevozinhos, né, vamos falar assim. Mas o que eu acho mais importante nisso tudo é a gente entender todo esse mecanismo e o que está ao nosso redor. Porque senão a gente fica aqui só se defendendo e acaba caindo um monte de armadilha de novo, porque não entende o que tá se passando. Eu acho interessante, primeira coisa, a gente ter consciência que o tempo inteiro, eu sei que é uma notícia ruim para muitos, mas o tempo todo nós não estamos sozinhos. É muito raro a gente conseguir estar sozinho. A gente está o tempo todo rodeado de espíritos aqui ao nosso redor, consciências extrafísicas, tá? Não vou falar espíritos, por quê? Quando a gente fala de espíritos, a gente tem aquela ideia dos desencarnados. Espíritos que estavam encarnados na Terra, que morreram, passaram para o lado de lá e viraram, às vezes, principalmente a galera negativa, viraram obsessores. Então a gente tem essa ideia. Só que eu sinto informar que nós não temos só essa rapaziada nos atazanando. E cada vez mais é importante a gente ter conhecimento disso. E a gente fala muito de extraterrestres, a gente fala de elementais. Gente, quando a gente está falando desses seres, eu sempre friso isso para todo mundo que me escuta. A gente está falando de consciência. Quando a gente fala de consciência, a gente fala de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de você escolher entre fazer coisa certa e fazer coisa errada. Então, é preciso, primeira coisa, a gente acabar com aquela ideia que tudo quanto é ET bonzinho. Já é a primeira, que todo mundo tem essa coisa, né? É ET bonzinho, vai vir salvar o planeta. Gente, a gente já convive com um monte de irmãos aí das estrelas, de extraterrestres que estão misturados conosco. E quando eu falo isso, até tem, tá? Alguns que estão encarnados, mas a maioria está desencarnada aqui do nosso lado. Tem dúvida? Não. Como a gente sabe que a gente está sendo atacado? Então, primeira coisa é a gente sentir a aproximação deles, tá? Então, isso que eu acho que é legal a gente ter noção. Os nossos acompanhantes, os espíritos, quando a gente fala de consciência extrafísica, mas espírito, que são os humanos que desencarnaram e que estão próximos de nós, esses talvez a gente perceba um pouquinho menos, porque estão muito perto da gente. Então, a gente não sente muita interferência no nosso campo energético. Porque a gente pensa que a gente é melhor que todo mundo, não é? Nós somos tão tranqueira quanto quem está aí fazendo besteira. É lógico que a gente já tem consciência, a gente procura trabalhar de uma forma melhor, mas muitas vezes a gente não percebe também a ação do nosso obsessor, né, do inimigo que esteja aqui, porque a gente está vibrando muito ali mano a mano com ele. E aí você não percebe. Um obsessor, ele geralmente quando ele quer te perturbar, ele vai trabalhar numa frequência mais baixa do medo, da raiva, todas aquelas emoções negativas ruins que a gente já está careca de saber. Só que quando você tem isso dentro de você, o camarada age em cima de você que você nem percebe. Porque você é assim. Então tu reage mal no trânsito, você reage mal a alguma coisa que a pessoa fale para você. E aí você não consegue perceber que você está muitas vezes sendo manipulado por uma consciência extrafísica. Porque ele é muito semelhante. A gente já começa a sentir quando você tem uma vibe um pouquinho diferente, que quando esses irmãos chegam perto de você, você começa até a passar mal.
Você sente enjoo, mal-estar, dá frio na barriga, aí pode ter certeza que você está com uma companhia que não é legal. Outra coisa que a gente tem que frisar, consciência boa, evoluída, consciências mais, né, mais top, elas têm uma preocupação danada de não fazer mal pra gente, nem mal físico, sabe? Quando eles se aproximam, eles têm todo esse cuidado. Se eles têm muita discrepância energética da gente, eles procuram às vezes até se adensar um pouco, para quando eles se aproximarem da gente, a gente não sentir aquele baque energético na nossa aura. Porque quando a gente não tem essa... Quando eles não têm esse cuidado, a gente sente tanto daqueles que vibram muito baixo, quanto dos que vibram muito alto. Então aí a gente começa a identificar o seguinte: os que vibram muito baixo, essas ondas que são mais longas, mais lentas, que é a frequência que essas consciências que a gente fala que são os trevosos, eles vibram, quando chegam muito perto da gente e a gente está um pouquinho mais elevado, a gente sente muito, demais no nosso plexo solar. Demais. É uma das características mais fortes. Você sente como se tivesse levado um soco no estômago, dá aquela sensação de enjoo muito forte, às vezes aquela sensação até de medo de queda de montanha-russa, quando você tem aquela... Isso tudo é a aproximação de consciências, de espíritos mais densos e que estão conseguindo se acoplar de alguma forma em você. Já conseguiram penetrar no teu campo energético, no teu campo áurico. Então é bom você ficar ligado. É por isso que é importante não só você aprender a se defender, tá? Mas você identificar que você está sofrendo um ataque. As consciências extrafísicas, quando a gente fala de ETs, de extraterrestres, uma das coisas que mais perturba, e a gente sabe que é quando é provocado por eles provocam muita manifestação eletromagnética. E como eles vibram mais alto, e eu sempre friso isso, vibrar mais alto não quer dizer que está vibrando moralmente melhor. É porque os corpos físicos desses seres vibram num padrão muito mais acelerado. Então, quando eles entram aqui, quando eles conseguem chegar nessa camada aqui mais próxima da gente, eles causam interferência eletromagnética em todos os aparelhos, e inclusive na gente. Então você começa a ter sabe aqueles ruídos que incomodam mesmo, que parece assim, não é aquele twin do aviso que a gente sente de mentor, de nada disso não. É como se fosse uma interferência eletromagnética mesmo, tipo assim, aquele zzz, quando você escuta uma voz meio metálica que incomoda lá dentro, mas de doer. Então, isso é aproximação de consciências extrafísicas extraterrestres, tá? É importante você ficar ligado. Começou a afetar toda a parte de eletromagnetismo, a gente sabe que tem o dedo deles por trás. Agora, eles também nos atacam. Eles não vêm só para fazer o bem. Tá? Volto a falar, isso aí as pessoas debatem muito, porque existe um romancear em cima dos extraterrestres. Gente, a gente precisa crescer, a gente está falando de consciência extrafísica, de consciência pensante, ser pensante em qualquer lugar do planeta. Eles fazem o bem e fazem o mal. Eles podem vir de um planeta super evoluído tecnologicamente, mas ainda não são evoluídos moralmente. E a gente é dominado por eles há milênios aqui, a gente nem percebe. Então é importante porque nós estamos nesse momento de transição, a gente está muito abertão, a gente está desperto. As pessoas todas, agora a maioria do planeta vai despertar mesmo. Faz parte do processo, o planeta está mudando frequência, está despertando todo mundo. Agora, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente vai sintonizar. E quanto mais aberto a gente está, maior o tipo de consciências que vão conseguir se comunicar conosco. Tá? Isso vale para tudo, volto a falar. Eu sei que a gente romanceia, né? A gente faz assim aquela coisa que todos os elementais são bonzinhos, embora a gente vê que tem até livros aí de criança que fala que tem os gnomos ruinzinhos, que tem, né? Então é assim mesmo, não adianta a gente pensar que tudo é ser bonzinho, que tudo... Não. Agora, o grande barato da gente identificar isso aí é com que você está sintonizando. Quem você é? Autoconhecimento sempre. Não adianta você se iludir.
Se você cair nessa de, porque eu sou bonzinho, porque eu sou toda zen, tem que ser realmente, fazer aquela, sabe, aquele exame de consciência, para ver com quem você está sintonizando. Porque não é só pelo fato de ser, eu percebo que é uma consciência extrafísica lá de fora, que não é daqui, mas se eu sinto que nesse momento eu não estou legal, eu já tenho certeza que não é um camarada tão bom. Então eu tenho que ficar ligado. Tranquilo? Qual é a dúvida? Como é que a gente vai perceber uma pessoa que sente as vibrações? Vê, enfim, sente. Entra em determinado ambiente, você começa a sentir aquele tremor, você está vibrando. Sim. Como é que eu vou conseguir identificar se essa vibração é positiva ou negativa? Dá para ouvir? Não. Como identificar se você entra no ambiente... Você começa a vibrar. Tá, você entra no ambiente e aí você começa a vibrar. Você está tendo toda uma repercussão energética do ambiente. Você está começando a fazer uma leitura do ambiente. Como você identificar se isso é bom ou se é ruim? Pelo seu estado que você fica. Se você entra no ambiente, é normal às vezes, tá? Quem está um pouquinho mais sensível, a gente já começa mesmo a perceber a energia em tudo. Tem dias que eu encosto nas coisas sem brincadeira. E eu sinto as coisas vibrando. É dia que a gente está muito mais sensível. Isso no futuro, todos nós vamos ter faculdade normal do que vai ser assim da raça humana mesmo, porque isso é inerente a gente. A gente perdeu lá atrás essas faculdades, mas a gente está recuperando. Porque a gente está alterando o nosso padrão vibracional, está permitindo que a gente consiga captar com mais facilidade as ondas. Então, o que eu faço? Às vezes eu estou num ambiente, eu sinto o ambiente vibrando. Isso bate em mim. Se começa a me fazer mal, se eu começo a ter enjoo, dor de cabeça, mal-estar, aí eu já sei que é uma energia que está batendo contra a minha. Tudo que bate contra a gente, o nosso corpo vai reagir de uma forma que não está legal, porque está fora do teu padrão. Tanto pode ser alto, quanto pode ser baixo. Então, dependendo no ambiente, é lógico, se você entra num lugar que está todo mundo rindo, brincando, alegre, e você começa a se sentir mal, e você está bem, e ao autoconhecimento. Eu sei que eu estou legal, eu não estou depressiva, eu estou bem, entrei num ambiente de oba-oba, mergulhei lá, estou rindo, brincando. De repente, eu sinto a energia do ambiente e começo a me sentir mal, é que aquela energia ali está mais baixa do que o meu padrão, porque eu sei que eu estava bem. Mas pode acontecer de eu estar mal, uma depressão danada. E aí eu entro no ambiente onde está todo mundo rindo, tem uma energia bacana ali, alegre, eu vou primeiro me sentir mal, porque aquilo bateu contra a minha vibração que estava baixa, então vai me dar taquicardia, vai me dar mal-estar, mas aí vai conseguir me levantar. Eu vou me sentir bem. Então a energia do local é ok, entendeu? Então isso é com experiência mesmo, não existe uma regrinha assim. A gente, através das nossas experiências, isso é importante a gente falar, porque cada vez mais a gente vai passar por isso. Quem está desperto vai começar a ter essas percepções. Então se observe, é muito importante a gente olhar para a gente mesmo. Eu estou bem? Eu estou ruim? É ser sincero naquilo que você está. Não adianta você mentir. Você pode estar rindo por fora, mas você sabe lá dentro o problema que você está passando, que você não está legal. Aí você consegue fazer essa análise, essa leitura do ambiente de uma forma mais verdadeira, mais transparente, né? Mas é fundamental também o estudo. Sim. Se não tiver junto com a nossa sensibilidade, mesmo a gente estando afim, é muito importante a gente ter um embasamento. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, é o conhecimento que é importante para que você vá identificando através dessas experiências o porquê. Que não adianta só eu falar isso aqui. Eu estou explicando que é a diferença de energia que faz a gente passar mal. O nosso organismo, ele está acostumado a trabalhar numa faixa frequencial, num padrão vibracional, cada um aqui específico, tá? Cada um de nós estamos vibrando aqui num padrão, sendo que é um padrão específico dentro de uma faixa enorme que é a do planeta Terra, né? Então, uns aqui estão vibrando mais rápido, outros estão vibrando mais baixo, uns estão numa frequência maior, outros estão numa frequência menor, cada um aqui distintamente.
E é tão interessante que uma coisinha diferente num chakra já torna totalmente o teu composto energético diferente do outro. A gente pode estar aqui no mesmo, mergulhado no mesmo ambiente, que a gente está com a mesma energia, todo mundo, mas uma coisinha boba, um probleminha que ele tem emocional, ele já fica completamente desintonizado com o resto do ambiente. E dependendo do que for, a nossa energia, se a nossa energia estiver muito alta, pode bater mal nele. Agora, se ele sentiu mal-estar e daqui a pouco, porque ele pode ser contagiado, quando a gente fala de energia, vibração, tudo reverbera. A gente está aqui emitindo um monte de ondas, está batendo aqui, ricocheteando aqui na gente. Né? Enquanto a gente está trocando energia, que os nossos corpos estão acostumados com essa frequência, beleza. A hora que tiver uma frequência muito mais baixa ou uma mais alta, vai bater mal na gente e a gente vai sentir. E quando duas pessoas distintas, quando se encostam, dão um choque? Então, isso aí acontece muito comigo de dar choque, né? Você encosta. Bioeletricidade. O que acontece? Quando a gente está vivo aqui, a gente está produzindo energia. Todas as nossas células estão vibrando e estão produzindo um determinado, vamos dizer, um produto energético, que é o que forma a nossa aura, forma tudo. Então, a gente está trabalhando, nós temos toda a nossa parte elétrica mesmo. Nós somos seres eletromagnéticos. A gente produz eletricidade e a gente atrai também coisas. E o que acontece, às vezes, duas pessoas que produzem muita energia, ambas, quando se encostam, é como se houvesse uma sobrecarga energética. Eu costumo, às vezes, sentir choque das coisas mais inusitadas, de coisas que são madeira, que é isolante. Eu sinto choque na madeira. Você já sentiu choque? Não. Eu sinto choque, às vezes, na borracha, que é isolante. Eu estou tão carregada. Mas por quê? Porque aquele objeto, aquela matéria, ela produz também energia. Né? Então, você sente mesmo... No outro dia, eu estou fazendo o tratamento no pé com aquele tende, aquele aparelhinho que dá aqueles choquinhos, né? Gente, encostou, assim, mal encostou, já estava sentindo choque no aparelho, e o aparelho desligado. Né? Porque ele retém energia, igual a televisão, que fica com aquela carga retida. Só que a outra pessoa estava encostando e não estava sentindo. Eu senti porque, como eu, de repente, produzo mais energia, eu estava ali atraindo o resto de energia que tinha no aparelho, mesmo ele estando desligado. Então, é comum a gente acontecer, é como se fosse uma sobrecarga energética. É por isso que é importante, às vezes também, porque isso, assim, principalmente a gente que produz muita energia, é preciso descarregar. Porque se você tiver uma sobrecarga, você pode prejudicar teus órgãos e até as tuas células também. É engraçado que fala que até a Umbanda ajuda muito fazendo a incorporação. Quando os guias vêm, porque a gente que é médium, a gente produz muito ectoplasma, a gente produz muita energia, a própria bioeletricidade, tudo, porque a gente tem essa facilidade. E aí falam que a gente precisa incorporar para a gente poder descarregar um pouco, fazer um descarrego dessa energia. Só que, pela minha experiência, tudo bem, se você quer incorporar, beleza, é uma opção sua, mas não é obrigatório, como sempre passaram. Você pode descarregar de outras formas, andando descalça, como aqui eu estou sempre descalça, viu que a minha casa tem muito jardim, muita pedra. É uma forma de eu estar descarregando essa eletricidade para não sobrecarregar realmente os meus órgãos, nem todo o meu sistema neurológico. Né? Então é importante também a gente ter conhecimento disso. E como os animais descarregam? Os gatos, eles costumam até absorver a nossa energia. Quando a gente está muito, eles transmutam, né? Eles vêm, gostam. Esse aqui, tu era uma menina, que agora é um menino. Eu bem que achei que ele estava muito apaixonado por mim, mas eu digo, não tenho nada a ver, vai que... Esse aqui, um xodó, se apaixonou por mim assim do nada, né? Ah, pronto, já posso transformar no príncipe. E eles sentem, eles vêm, eles limpam a gente, eles fazem esse trabalho. Os gatos principalmente, né? Eles têm um trabalho de proteção danada, limpando a gente, tirando as energias ruins. Mas assim, a gente tem que ficar atento porque muitas vezes eles também não aguentam.
Os cães, principalmente, eles sofrem muito, viu? Mais do que os gatos, porque os gatos eles conseguem transmutar. Se a gente tiver muito carregado de elétrons, né, que a gente quando fala energia negativa, a gente está falando de quê? Uma energia que também vem com muitos elétrons. Se a gente tiver muito nessa vibe, eles conseguem transmutar essa energia toda. Eles absorvem e depois eles colocam mais prótons para a gente. Eles equilibram. Os cães não. Os cães absorvem tudo. Então, eles ficam muito carregados de elétrons, sobrecarregam os órgãos deles e por isso que os cães adoecem. Em casa que está muito carregada, que tem muita energia de pensamentos ruins, de brigas, toda vez que a gente está trabalhando com os nossos chakras baixos, assim, do plexo para baixo, a gente está produzindo muito elétron, muito. São os que mais produzem elétrons mesmo. A gente está carregando mais, botando mais eletricidade para fora. É legal, isso a gente não pode condenar nossos chakras baixos, porque é importante também. Porque é o que move a gente para fazer as coisas. É combustível, mas tem que saber, né, trabalhar. Você está falando de usar os chakras baixos, né? E hoje em dia a gente vê muito na internet, está muito na moda as pessoas, os jovens, né, principalmente, a se relacionarem com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso pode influenciar diretamente na pessoa? Pode. E realmente, quando você está tendo uma relação com alguém, você está tendo uma relação íntima, né? Você está trocando, você está misturando seu campo áurico da outra pessoa. O que acontece? A gente nunca sabe como nós estamos. Tudo na vida é equalizado, as energias são equalizadas também. Se eu tiver mais alto e você mais baixo, a gente se relacionar, a gente só de se tocar, a gente dá um abraço. Oi, tudo bem? Chegou? Já equaliza. É lógico que num abraço, num beijo, é rapidinho. Beleza, você vai entrar no meu campo áurico para me cumprimentar, eu vou entrar no seu. E algumas, vamos dizer assim, algumas radiações vão ser trocadas, mas muito rápido. Num ato sexual, a pessoa fica ali um bom tempo com o outro grudado, um no outro, um dentro do campo áurico do outro. Então as trocas são mais intensas. Se a outra pessoa estiver suja, estiver muito negativa, vai sujar a tua aura também, vice-versa. E nesses relacionamentos assim, casuais, tem um detalhe. A energia é puramente sexual. Então ela é muito mais carregada de qualquer coisa que você coloque nela, ela está potencializada. Quando a gente tem um relacionamento com mais tempo, você já começa a permear a energia do ato sexual com a energia do teu chakra cardíaco, que é o chakra do sentimento. Você já começa a... É como se você diluísse um pouquinho a energia sexual com uma energia bacana, que é a energia do afeto, do respeito, do carinho. É um outro tipo de sentimento. Eu costumo separar que chakra para cima é sentimento, do plexo solar para cima, chakra superior sentimento, chakra inferior emoção. Então, quando você está no sexo, eu vi a pessoa, gostei na balada, pronto, vamos transar, é só emoção, é tesão, é sexo, puramente ali, né? Atração sexual mesmo, chakra basicão ali e sexual a toda trabalhando. Quando você estabelece o relacionamento, você conhece a pessoa, você desenvolve um outro tipo de sentimento, você quer conhecer aquela pessoa, já começa a trabalhar com o afeto mesmo. Então, quando você chega a ter um ato sexual, aquela energia que vai ser produzida é diferente, ela é misturada. Então, isso faz com que até essa coisa do acoplamento áurico seja diferente do que é num sexo casual. Pandorinha, ex-Pandorinha, Pandoquinha, tá aqui, ó, apaixonado por mim. Chamada de para-raio, né? Como é que essa pessoa, o para-raio, bom, que a gente aprende que para-raio, o empata, o médio empata. Como é que ele faz então, para ele, ao menos, amenizar um pouquinho isso? Então, aí o que acontece? Quando você identifica que você é uma pessoa empata, por que acontece isso? Você tem um tipo de padrão vibracional, a gente está falando tudo de física, de leis físicas mesmo. Você tem um padrão que atrai.
que você tem essa capacidade de atrair qualquer tipo de energia das pessoas. E primeiro você tem que identificar isso. Quando você percebe que você é assim, o que você tem que fazer? Se policiar muito mais, tá? Para sempre se manter, se manter mais num padrão mais elevado possível, porque quanto mais elevado, porque tudo que você está atraindo, você tem que obedecer à lei da sintonia, à lei da afinidade. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, eu estou bem, tenho até um comportamento bom, mas o corpo físico dela, ela já vem num padrão que é o padrão de atração. Então, essa pessoa ela tem que cada vez mais se esforçar através dos pensamentos para se manter cada vez mais elevado, para não fechar o circuito de captar as energias mais baixas. Porque é físico, é orgânico. Então, e o nosso cérebro, o nosso pensamento comanda as nossas células. Então, quanto mais a gente pensa positivo, quanto mais a gente procura, é lógico que a gente vai puxar todo o padrão do nosso corpo físico também, para se elevar um pouquinho mais. Que aí, aos pouquinhos, você vai saindo daquela área de atração, daquelas frequências mais baixas. Então, tem que se cuidar muito. Você tem que realmente manter, e não adianta só rezar não, gente, é mudança de comportamento. É não ser fofoqueira, é não ser invejoso, é não ser maledicente. Eu sei que tem gente que diz assim, poxa, mas eu não sou nada disso. Fica cada vez mais atento, porque é o padrão do teu corpo. Você já veio assim. Então, aí você tem que se esforçar através do pensamento para elevar cada vez mais isso aí. Né? Vai, Mônica. Diga, Mônica. Eu tenho uma amiga. É sempre amiga. Eu tenho uma amiga. Vamos voltar um pouco dessa vibração. Do motel? Eu tenho uma amiga que a concentração dela, dessa sensibilidade, dessa vibração onde ela sente muito forte, é sempre no chakra cardíaco. Tá. E você mencionou o plexo solar. Mas eu já escutei falar, tipo assim, às vezes você pode sentir e achar que você está sentindo somente no plexo solar, mas na realidade está vindo de outro lugar. Pode acontecer. É verdade. Não, é verdade sim. Você pode. Tudo vai depender do que você está pensando naquele momento. Por isso que é fundamental você ser sincera no teu autoconhecimento. Não, tipo assim, você não está pensando nada. A gente nunca está. Tu está em meditação? Porque é difícil a gente não estar pensando em nada. Assim, você não está ali concentrado em nada, você não está meditativo, você simplesmente entrou, de repente, num ambiente. Aí começa. Entendeu? E você tem a sensação que é sempre aqui. Que é no peito. Que é no peito. Mas de repente não é. Pode não ser, pode não ser. Aí você está identificando o nosso plexo solar, esse chakra, né, o que alguns chamam de esplênico, sei lá, cada um, ele faz a comunicação com o externo. Então, qualquer diferença do seu padrão, ele identifica. Eu acho que no curso, nesse curso de defesa espiritual, eu falo um pouco mais dele, mas vou falar até aqui. Existe um chakra, né, gente, que é na omoplata esquerda aqui, que é o chakra umeral, tá? Ele é diferente do plexo desse daqui, porque o umeral é como se fosse a tua tomada. É por onde as consciências extrafísicas se plugam em você. Esse aqui faz o intercâmbio de energia que tem no ambiente. Às vezes não é nem uma consciência específica que está te drenando, pode ser, às vezes tem dreno também, porque você sente no ambiente. Mas esse aqui é porque esse chakra aqui ele é desenvolvido nos médiuns. Depois eu vou apertar teu ponto. Vou apertar que é muito engraçado. Quem é médium, você toca esse ponto ali, você sente uma dor terrível. Você identifica que ele está aberto. É um ponto específico na omoplata esquerda. E aí o que acontece? Quando você está com esse ponto, quando você toca esse ponto que ele dói muito, significa que ele está ativo. Então é até uma dica legal para que vocês tenham que pedir para alguém tocar. Mas outro detalhe, a pessoa que tocar, que você pedir para tocar, tem que ser uma pessoa de muita confiança sua, que você sinta que tem uma vibe legal, porque é a tua tomada.
Então, não é qualquer pessoa que pode chegar ali e tocar, porque você pode plugar, é plug instantâneo. Se você estiver aberto, a pessoa vai tocar ali, vai conectar, e se essa pessoa não estiver muito legal, ela vai passar um pouco de sujeira para você. É igual o chakra coronário, né? Só que esse plug ali é específico mesmo, porque ele é o que trabalha as incorporações. Mas é um ponto vulnerável que pode ser trabalhado para o bem quando é um caso de uma incorporação, com uma entidade bacana que vem trabalhar e ela se pluga ali. E através daquele ponto, ela consegue se ligar com todo o teu sistema neurológico, por isso que o médium fala, vem a psicofonia, né, você consegue se conectar. E é por onde os obsessores também se plugam. Principalmente quando você começa a ter aquele comportamento de falar, você se perde, você fala coisas que você não tinha que falar, você xinga teu chefe, depois não tem processo obsessivo muitas vezes. O cara se conectou ali e está falando coisas que não é você que está falando. Então é preciso você identificar. Aí o que acontece? Se você está com esse chakra aberto, se você sentir que tem dor, dica de proteção. Primeiro, você tem que se policiar cada vez mais. É uma coisa para que você identifique, eu estou aberta. Então você tem que tomar conta daquilo que você está se conectando. Você tem que sentir cada vez mais leitura do ambiente para ver se tem obsessores te rondando. Tem que se manter num padrão mais alto, porque também, volta a falar, é tomada. Não tem como você ligar 220, 110, vai queimar um dos lados. Né? Não tem que ser compatível, a voltagem ali tem que estar certinha. Então, se você estiver num padrão mais alto, o cara vai tentar conectar e ele não vai te alcançar. Ele não vai fechar o circuito. Agora, se você estiver mais baixo, ele vai te mandar uma energia, ele vai te conectar e ainda vai te queimar. Vai. Então, a gente tem que... São, às vezes, detalhezinhos que a gente não tem noção. Então, é legal até entre casal. Você tem, entre os casais mesmo, que já existe uma certa, vamos dizer assim, uma intimidade energética, dorme junto, tá juntinho e tal, é interessante um tocar o ponto do outro, sabe? Não deixa nem pessoas externas tocar. Façam entre vocês, assim, com pessoas de confiança, mesmo que você já tenha uma certa troca energética natural. Porque se tiver muito aberto, você faça massagem, bota um olhinho, faça massagem no sentido anti-horário, que é para desativar ele um pouquinho, para te deixar um pouquinho mais fechada. Mesmo você sendo médio para fazer trabalho e tudo, se você, não estou legal agora, eu estou num período que eu estou muito estressada e tal, fecha que é melhor. Tá? Aí você quer fazer um trabalho mediúnico, você sabe que você vai para uma casa espírita, você vai fazer um trabalho de cirurgia espiritual, sei lá, o que você for. Aí você pede para o teu companheiro ou para a tua companheira ativar ele um pouquinho mais de novo. Aí sentido horário. É um ponto específico. Olha, vocês vão sentir. Experimenta fazer isso depois um no outro. É bem aqui. Eu consigo tocar o meu. É bem aqui. Só de tocar aqui eu já estou sentindo ele. E é incrível porque se você fizer nas pessoas que não são médios, você vai tocar, apertar, pode pegar uma picareta, uma coisa que a pessoa não sente. Não sente, está fechado, não tem. Então é uma característica mesmo das pessoas que têm a faculdade mediúnica. É uma dica e tanto, viu? Então, esse assunto de proteção eu sei que interessa muita gente e é muito importante mesmo nesse momento, é importante a gente saber todo esse mecanismo para que a gente possa se proteger. Tem técnicas para a gente se proteger? Sim. No curso de defesa espiritual mesmo, eu vou passar várias técnicas. Acho que tem um módulo lá que é só de técnicas. Tem banho, tem escaldapé, você pode trabalhar com pedra. Tem um monte de coisa que ajuda, gente, ajuda de verdade. Quando a gente fala disso, a gente está falando de propriedade dos cristais, propriedade das plantas, e ajuda a nos limpar, ajuda a nos fechar, bloquear. Então, isso é legal, é interessante. Mas eu acho que mais do que tudo isso, é importante a gente saber o que está nos cercando, a gente também perder um pouco de romancear tudo, sabe? Achar que, o nosso mentor vai sempre nos salvar, eles estão do nosso lado. Mas muitas vezes eles também não podem fazer nada, a gente tem que fazer a nossa parte. É importante a gente fazer o nosso dever de casa também. Então fica aqui, o convite para vocês, o curso de Defesa Espiritual está redondinho, tem muita dica de proteção. É importante para você, nesse momento, aprender a lidar com isso tudo.
Tá, a gente vai até abrir, né? Tá, a gente vai passar mais informações. Quem tiver interessado em ter mais informações sobre o curso de Defesa Espiritual, clica no link que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente vai deixar o link aqui direitinho para você. Você clica aqui e vai ter todas as informações, tá? Ao longo da semana a gente vai falando mais sobre esse assunto. Então, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquemos com a luz.